Rapaziada do Arena Imperativa, bora lá falar da top 50 transferências do futebol na temporada 26-27. Abrindo o top 1 temos Elliot Anderson, um valor de mercado de 75 milhões, jogador do Nottingham Forest e agora está jogando no Manchester City. Eu vou evitar falar valor para não dar um vídeo muito longo, eu vou falar só o valor que foi pago na transferência. Sandro Tonali, jogador italiano. Ele é jogador do Newcastle. Ele era jogador do Newcastle, agora é jogador do Tottenham por 108 milhões. Matheus Fernandes foi vendido do West Ham pro Tottenham por 99 milhões de euros. Anthony Gordon foi vendido do Newcastle pro Barcelona num valor de 80 milhões de euros. Gonçalo Ramos, jogador do PSG, que foi vendido pro Milan por um valor de 74 milhões de euros. Jeremy Jacquet, jogador francês que jogava no Stade Reims, que agora é jogador do Liverpool, por 63,60 milhões de euros. Jan-Paul Van Heck, ex-jogador do Brighton, que foi vendido para o Tottenham por 60 milhões de euros. Hanson Højlund foi vendido do Manchester United para o Napoli por 44 milhões de euros. Marco Palestra foi vendido da Atalanta para o Chelsea por 57 milhões de euros. Marc Cucurella foi vendido do Chelsea para o Real Madrid no valor de 55 milhões de euros. Ismael Saibari, que está jogando muito nessa Copa do Mundo, foi vendido do PSG para o Bayern de Munique por um valor de 50 milhões de euros. Esses dados eu estou pegando no Transfer Market. Transfer Market patrocina nós. Nathaniel Brown também fez uma ótima Copa do Mundo. Ele jogava no Frankfurt, agora é jogador do Bayern de Munique. O Bayern de Munique comprando todo mundo para ganhar a Premier League não, a Bundesliga, desculpa, por um valor de 50 milhões de euros. Eu vou falar em euros para ficar melhor, tanto para mim, tanto para você que está assistindo o vídeo. Pierro Hincapié, jogador do Bayer Leverkusen, que agora é jogador do Arsenal por 40 milhões de euros. Bouzama Touré, ex-jogador do Hoffenheim, que foi vendido pro Newcastle por 47 milhões de euros. Doniel Malen, ex-jogador do Aston Villa, que foi vendido para Roma por 25 milhões de euros. Ibrahima Konaté, ex-jogador do Liverpool, que foi vendido pro Real Madrid numa transferência gratuita. Lois Openda, que foi vendido do Leipzig para Juventus num valor de 42,75 milhões de euros. Giovanni Kenda, ex-jogador do Sport, que foi vendido para o Chelsea por 50 milhões de euros. Victor Munhoz, ex-jogador do Osasuna, que foi vendido para o Liverpool por 40 milhões de euros. Jacob Kiwior, ex-jogador do Arsenal, que foi vendido para o Porto por 17 milhões de euros. El Kanous, jogador marroquino, que foi vendido do Leicester para o Stuttgart por 15 milhões de euros. Aleksandar Stankovic, jogador do Bruges, que agora joga na Inter de Milão pelo um valor de 23 milhões de euros. Hayden Hackney, jogava no Middlesbrough da Inglaterra, que foi vendido para o Everton por 19,30 milhões de euros. Okun Kochu foi vendido do Benfica para o Besiktas num valor de 30 milhões de euros. Rodrigo Zalazar, ele jogava no Braga, que foi vendido para o Sport num valor de 30 milhões de euros. Partindo para a segunda parte da lista, a gente vai falar de Afonso Moreira, que foi vendido do Lyon
pro Leverkusen num valor de 29,50 milhões de euros. Emerson, primeiro jogador brasileiro da lista, que estava jogando no Toulouse e foi vendido pro Ipswich Town num valor de 28 milhões de euros. E olha que ele só tem 21 anos. Zadok Johanna estava jogando no AIK da Suécia e foi vendido pro Brighton por 28 milhões de euros. E olha que ele só tem 19 anos. Alisson Santos, mais um brasileiro, que foi vendido do Sport de Portugal para o Napoli por 16,50 milhões de euros. Merlin Hou, que foi jogador do Freiburg, desculpa, e agora é jogador do Everton por 25 milhões de euros. Matias Doutobert. Ele jogava no Troyes da Ligue 1, agora é jogador do Manchester City por um valor de 25 milhões de euros. Patrick Zabi. Ele foi vendido do Stade Reims, que está na segunda divisão francesa, para o Paris FC, que está na Ligue 1, por um valor de 25 milhões de euros. Edward. Eu não vou falar sobre o nome desse cara porque é impossível de ler isso aqui. Ele foi vendido do Krasnodar para o Al-Ahly. Gregory Sudakov. Ele foi vendido do Shakhtar Donetsk para o Benfica num valor de 20,25 milhões de euros. Denzel Dumfries foi vendido da Inter de Milão para o Real Madrid num valor de 20 milhões. Marco Senesi, que foi vendido do Bournemouth para o Tottenham numa transferência gratuita. Emmanuel Emeguerra, no valor de ele foi vendido no Strasbourg para o Chelsea num valor que aqui no Transfer Market não aponta. Florentino foi vendido do Benfica para o Burnley num valor de 24 milhões de euros. Pascal, ele foi vendido do Leeds para o Brighton num valor de transferência de 23 milhões de euros. Agora um jogador que é grande também, como o Dumfries, esses caras assim, o Alejandro Grimaldo, que foi vendido do Leverkusen para o Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. Eliezer Mayenda, jogador do Sunderland, que foi vendido por Stade Reims por um valor de 22 milhões de euros. Alex Jimenez foi vendido do Milan para o Bournemouth por 18,50 milhões de euros. Alajebergovic, desculpa se tiver algum alemão que assistiu esse vídeo, me corrija nos comentários. Ele foi vendido do Salzburg para o Leverkusen no valor de 8 milhões de euros. Ladsalve Kerdjic. Ele foi vendido do Girona para o Wolverhampton por 7,50 milhões de euros. Bernardo Silva, um jogador grande, finalmente, jogador campeão de Champions League, jogador que já participou de, acho que 3 Copas do Mundo. Foi vendido do Manchester City pro Real Madrid numa transferência gratuita. Ewan Johnson foi vendido do Stade Reims para o Newcastle num valor de 21 milhões de euros. Chiriek Gregory. Ele foi vendido do Chelsea para o Everton num valor de 21 milhões de euros. Issa Douimba foi vendido do Veneza para o Sporting de Portugal num valor de 20 milhões de euros. Rocco Reitz, ele foi vendido do Borussia Mönchengladbach pro Leipzig por um valor de 20 milhões.
e Johnny Gadol. Ele foi vendido do Salzburg pro Dortmund. Então, rapaziada, esse foi o top 50 transferências. Agora, uma opinião minha. Até agora, a gente não teve transferências, assim, de grande peso. Tipo, no começo, a gente até que teve. Agora, no final também, teve o Dumfries, teve o Bernardo Silva. E, gente, se você pegar a lista, é, tipo, muito moleque de base... moleque de base, não. Gente nova... ou muito já experiente. A lista começou com o Elliot Anderson e terminou com um jogador que a gente nem conhece. Então, jogadores foram vendidos por também valores grotescos de diferente, porque tem jogador que vale 40 milhões e foi vendido por 25. Gente, até agora não apareceu uma transferência, tipo assim, vamos botar um jogador que tá em alta. Não é que é uma transferência, mas é um exemplo. Tipo, o Musiala fosse vendido pro Real Madrid. Beleza, é uma transferência grande. Mas não teve transferência grande. Teve transferências boas pros times, mas muitos times pequenos compraram jogadores como o Everton, o Osasuna, Stuttgart. Tipo, foi poucos times grandes, tipo Chelsea, Real Madrid. Só no começo da lista que foi abrindo. Mas foi vendido, tipo, jogador pro Shakhtar, jogador pra tudo que é canto do mundo. Como a gente tá no começo da temporada 26-27, é normal ter pouca transferência. Eu acho que no final do ano eu faça... Não, na metade do ano que vem, que é quando acaba a temporada 26-27, eu acho que eu consigo fazer uma boa... um vídeo melhor sobre falando as transferências. Mas conforme isso vai acontecendo, a gente vai ver como o ano vai passando. E eu acho que é isso. Se os times grandes, tipo o Real Madrid, quer ganhar a La Liga, tem que contratar jogador de peso. Se o Arsenal, que acabou de ser campeão da Premier League, quer ganhar a Champions, tem que contratar jogador de peso. Pô, porque não dá pra ficar mantendo o mesmo time de quase 5 anos atrás. Entende? Se o PSG quer ganhar a terceira Champions consecutiva, tem que melhorar o elenco, porque alguma hora os jogadores se lesionam, começam a ter idade. O Dembélé já tá com quase 30 e poucos anos. Então, não dá pra ficar dependente de jogadores já mais veteranos, entende? Então, foco na base. Não sou analista esportivo, sou só um canal de YouTube, mas eu acho que essa é a minha opinião. Um abraço e falou, até o próximo vídeo.